Bom dia a todos, graça e paz, que Deus possa te abençoar mais uma manhã na sua presença. Esse culto está sendo gravado e quero dizer àqueles que nos acompanham logo mais à noite, que Deus possa te abençoar também. Aquelas pessoas que estão impossibilitadas de vir por força de decreto, ou enfermidade, ou qualquer uma impossibilidade, que Deus possa te abençoar onde você estiver. Aqueles irmãos que se encontram no templo, mais uma vez nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos presencialmente, novamente nos reunindo, com a graça de Deus, e que Ele possa nessa manhã e nessa noite, para aqueles que nos acompanham online, adentrar nos seus lares, te abençoando, te dando esperança, te dando coragem e força para continuar. Então, que Jesus Cristo Ele possa te abençoar e te guiar nesse caminho da palavra essa que nós iremos falar nesta manhã, nesta noite. Que eu espero que o teu coração esteja preparado para que o Espírito Santo de Deus possa te convencer das tuas falhas, porque nós somos seres humanos e somos inteiramente dependentes do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de convidar aos irmãos que se encontram no templo de ficarem de pé em reverência à palavra do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus em Salmo capítulo 122, nós iremos ler do versículo 1 ao 9. Vamos ler todo o capítulo. Eu gostaria de convocar a participação dos irmãos. Estarei lendo os versículos ímpares e os irmãos estarem nos versículos pares. Salmo 122 é uma oração pela paz de Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta. Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém Israel, para render graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos sentirão. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor aos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Obrigado. Pode se assentar, por favor, irmãos. Não há situação mais oportuna do que a palavra fala nesse versículo 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Nesse momento que vivemos de pandemia, onde muitas vezes temos que nos afastarmos e muitas vezes nos reunimos de forma online e sentimos o quão precioso é estarmos reunidos na casa de Deus. Infelizmente, por força de uma situação que foge do nosso controle, foge à nossa força, mas infelizmente tivemos que ficar um bom tempo longe da casa de Deus, da casa física de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E como é bom saber que nós temos novamente a oportunidade de nos reunir presencialmente. Nós somos pessoas que precisamos nos socializar, precisamos um do outro, e como cristãos nós precisamos nos reunir, ter comunhão, se abraçar, estar juntos. Claro que existe tempo para todas as coisas, nós somos conscientes da gravidade em que o mundo vive, mas também não podemos pregar a palavra de Deus e não podemos deixar de falar
Senhor nosso Deus e Pai eterno, nós queremos te louvar, Deus, e te agradecer por esse momento tão especial que nós novamente voltamos a nos reunir na tua casa, no templo, momento de oração, de busca, de agradecimento, de intercessão, e pedir ao Senhor que a tua graça, Senhor, nos acompanhe, porque a tua graça nos basta, Pai. Seja conosco neste dia, nessa noite, ó Deus, seja conosco com os nossos familiares, os nossos amigos, com as pessoas que são autoridades nessa cidade, na Bahia, no Brasil, no mundo. Esteja com essas pessoas que estão à frente, Senhor, ó Deus, de cada situação que envolve essa problemática no nosso país, no nosso mundo, Deus. Tenha misericórdia daquelas pessoas que estão enfermas, Pai. Deus, nos hospitais, em seus lares, as pessoas que estão impedidas de sair às ruas, que o Senhor tenha misericórdia e jogue por terra toda e qualquer enfermidade, que em nome de Jesus Cristo, aquelas pessoas que nos acompanham neste dia, Senhor, Deus, sejam alcançadas também pela cura do Senhor, porque nós cremos que não há barreiras, não há limite para que a tua ação ocorra na vida daqueles que creem em Ti, no Teu nome, Pai. Esteja conosco durante esse culto e sempre é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Te convido a ler mais um versículo da Palavra de Deus. Vamos abrir 1 João. João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós precisamos confessar o nosso pecado ao nosso Deus. Nesse momento, enquanto o Ministério de Louvor se dirige à frente, nós iremos orar mais uma vez, pedindo a Deus que Ele nos perdoe por nossas falhas. Nós somos seres humanos, dependemos de Deus, dependemos da graça de Deus, dependemos do seu perdão e do seu amor na nossa vida. Senhor nosso Deus, Pai eterno, nós queremos te agradecer, Deus, te agradecer pela oportunidade de nos reunir em teu santo nome e poder, ó Deus, com o coração, ó Deus, contrito a Ti, a Teu Santo Espírito, ó Deus, render a Ti toda a graça, toda a honra, toda a glória que só Te pertence, Pai. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas iniquidades, nos perdoa se temos faltado no comportamento de cristão com o Senhor, com a Tua Palavra, e nos orienta, Deus, ó Deus, a seguir os Teus passos, os Teus caminhos. Perdoa, ó Deus, naquilo que nós não temos sido verdadeiramente fiéis à Tua Palavra, Deus. Tira de nós tudo aquilo que não Te agrada, vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e nos traz para a Tua Palavra, para fazer o Teu querer, a Tua vontade. É onde está a nossa alegria, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, nós te pedimos, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus. Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Vamos colocar de pé para adorar esse Deus que é grande e digno de receber toda a honra e toda a glória. Amém?
versículo 10 diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Nesse momento, nós iremos louvar a Deus com os dízimos e as ofertas. Deus te abençoe. Está com cada pessoa que acompanha este culto. O Senhor possa, Deus, abrir os nossos corações, que o nosso entendimento esteja, ó Deus, nesse momento em aprender a Tua palavra, que a nossa atenção seja essa, Deus, de ouvir a Tua palavra e guardar ela em nossos corações para não pecarmos contra o Senhor. Nos abençoe e que através dessa palavra, nessa manhã, nessa noite, o Senhor possa verdadeiramente mudar aquilo que nós muitas vezes fazemos contrário à Tua vontade, Deus, que possamos nos conscientizar que o caminho do Senhor é a Tua palavra e é essa palavra que nós devemos ser orientados e que devemos seguir, Deus. Que o Senhor possa nos abençoar e falar prontamente aos nossos corações. Deus te abençoe.
irmãos, graça e paz. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 João, capítulo 3. Hoje um dia especial para nós, que estamos voltando aqui. Nem todo mundo pode, alguns vão ter que assistir aí na sua casa. Nem todos podem estar aqui, mas é um momento alegre para nós de estarmos aqui de volta, cultuando ao Senhor, reunidos com os nossos irmãos. Tem muitos aí que estão em casa assistindo, que certamente está com muita vontade de estar aqui, mas devido ao decreto, devido a algumas recomendações aí que temos que seguir, não podem estar aqui. Mas vamos continuar orando, e pela graça de Deus, Deus assim permitir que nós vamos logo estarmos aqui todos reunidos agora, não mais com limite de idade, todos, aqueles que estão em casa assistindo, que querem estar aqui, a nossa vontade é que isso aconteça logo. Então, 1 Pedro capítulo 3, versículos 8 até o 22. 1 Pedro capítulo 3, versículos 8 até do versículo 8 até o 22. Eu vou ler e os irmãos acompanham comigo. Diz assim: finalmente, sedes todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes a bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fostes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falo contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que o mal. Pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus
aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos, através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indignação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados os anjos e potestades e poderes. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós agradecemos por estarmos aqui, por termos o privilégio de ouvirmos a palavra do Senhor, de ler e agora ouvir a pregação, a exposição, do Teu Evangelho. Que o Senhor fale aos nossos corações, que neste dia realmente nós possamos ser desafiados pela Tua palavra, desafiados pelo Senhor. Aplica, Senhor, no nosso coração o que nós vamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como cidadãos que nós somos, nós nos relacionamos com vários tipos de pessoas, com crentes, com ímpios, com ricos, com pobres, com patrão, com empregado. Nós somos pessoas, seres sociáveis, então isso acontece conosco. Só que nós, como cristãos, nós devemos pensar em algumas coisas. O que deve direcionar o nosso relacionamento, a nossa forma de tratar, de conversar com as pessoas, é a palavra de Deus. Tem sido uma bênção nessas últimas semanas, nós aprendemos um pouco com o apóstolo Pedro na sua epístola. Nós já falamos aqui, Pedro mostrou aqui para nós, que nós somos o povo de Deus, amados de Deus, nós somos escolhidos desde a fundação do mundo. E Pedro aqui se escreveu para pessoas para crentes que estavam sendo perseguidos, crentes que estavam sendo injustiçados, que estavam sofrendo sem merecer, somente por serem cristãos. E aí Pedro escreve para eles, Pedro anima esse povo, nós somos também aqui animados por Pedro, e além de animar os crentes, Pedro também exortou, Pedro também trouxe alguns ensinamentos para ele, mostrando, vocês devem viver dessa forma, já que agora nós temos uma nova vida em Cristo, nós temos uma maneira de viver, a maneira que a palavra de Deus ela nos ensina. E Pedro tem trabalhado isso muito bem conosco, na sua epístola aqui. Então, seguindo o ensino de Pedro, nós vimos ele falando a partir do capítulo 2 sobre a conduta do cristão, como deve ser a conduta do cristão em várias áreas da vida, e nós vimos ele falando em várias áreas, especificamente semana passada, nós falamos como deve ser a conduta cristã no casamento, como deve ser o papel da mulher, da esposa, o papel do marido, nesse tempo onde o casamento tem sido visto de qualquer jeito. Nós vimos aqui Pedro trazendo orientações de como o cristão deve viver, e ele continua aqui trazendo mais exortações e mais instrução para nós, mostrando agora o nosso papel. E hoje, olhando para o texto que nós lemos, eu queria falar com os irmãos sobre a conduta cristã nos relacionamentos, como o cristão deve se relacionar com as outras pessoas. E aí nós vamos aqui ver em primeiro lugar que o cristão deve se relacionar praticando bem. Pedro vai mostrar isso aqui do versículo 8 até o versículo 12. Primeiro ele mostrou como deve ser a conduta dos crentes, ele já vinha trabalhando sobre isso, ele falou em relação às autoridades, em relação aos superiores, no casamento, como nós vimos semana passada, e agora ele vai tratar desse assunto de uma forma geral. Por isso ele vai dizer aqui no versículo 8, ele vai começar dizendo assim: finalmente sedes todos. É como se ele estivesse dizendo, resumindo tudo que eu falei, todos vocês, sejam todos vocês, e aí ele vai trazer algumas orientações. Primeiro ele vai trazer orientações
para os crentes, como os crentes devem se relacionar entre si, né, os irmãos da igreja, os crentes, né, aqueles que fazem parte do povo de Deus. Aí ele vai dizer aqui: de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. E aí ele vai trazer essas informações, essas orientações para nós. Quando ele fala aqui de igual ânimo, a ideia de igual ânimo é unanimidade, é todos pensarem da mesma forma. Isso não quer dizer, como ele está dizendo, isso não quer dizer que nós não podemos discordar do pensamento do outro. De maneira nenhuma ele não está ensinando isso, né? Deus, ele concedeu dons à igreja. Deus, ele concede dons e talentos ao seu povo, né? Ninguém tem o mesmo dom, ninguém tem os mesmos talentos. Então é natural que haja opiniões diferentes, que haja pensamentos diferentes. Mas o que Pedro está querendo dizer aqui é que vocês devem ter o mesmo pensamento em relação ao propósito que vocês estão fazendo. Ou seja, os dons e os talentos que nós temos como crentes não devem trazer divisão na igreja, não devem trazer luta dentro da igreja, mas deve trazer cooperação, crescimento da igreja. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos um só corpo, né? Cada um é membro, nós somos cada um membro, mas nós fazemos parte de um só corpo. Ou seja, o que Pedro está querendo dizer é que o nosso pensamento único deve ser a glória de Deus. Ou seja, tenha o mesmo pensamento, glorificar a Deus. Seja o que você estiver fazendo na igreja, faça para glorificar a Deus. Não faça para se mostrar, nem para querer agradar os outros. Faça para a glória de Deus. E esse deve ser o pensamento de todos os crentes. Fazer, né, com que o nome de Deus seja glorificado. E ele vai continuar. Ele vai mostrar que nós também devemos nos colocar no lugar do outro, ser compadecidos, né, olhar para o outro, saber, entender que o outro está passando alguma dificuldade, né? O que o apóstolo Paulo vai falar, que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Então Pedro nos ensina dessa forma. Ele vai dizer que nós também devemos ser fraternalmente amigos. Isso significa, o que ele está querendo dizer aqui é que nós devemos praticar o amor fraternal, né? Amar os irmãos, amar uns aos outros. Como eu falei em outras semanas atrás, é que o amor, esse amor fraternal que nós devemos ter entre os nossos irmãos, ele deve ser mostrado não somente em palavras, mas em atitudes. É por isso que Pedro vai também dizer que nós devemos ser misericordiosos, né? É o perceber a miséria do outro, perceber que o outro está passando por alguma dificuldade, está precisando de alguma coisa, e eu vou e faço algo. Eu não cruzo os braços. Meus irmãos, nós precisamos urgentemente seguir esses ensinos do apóstolo Pedro, né? Nós precisamos cuidar uns dos outros, ter o mesmo pensamento, ser misericordioso, né? Se algum irmão está passando por alguma dificuldade, eu vou ajudar, eu vou fazer alguma coisa, eu não vou ficar com os braços cruzados. Muitas vezes eu sei que tem irmãos que passam por algumas dificuldades, né? E às vezes até nós sabemos e nem orar nós não oramos. Então nós não podemos ficar com os braços cruzados. Quando Deus olhou do céu e viu, né, que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele não cruzou os braços e disse que, meu Deus, o que é que agora vai acontecer com esse povo? Mas Ele não ficou com os braços cruzados. Ele fez alguma coisa, Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Então, da mesma forma, nós precisamos fazer pelos outros. E aí Pedro traz isso para nós. Jesus, antes de morrer, e aí Pedro também vai falar da humildade, Jesus, antes de morrer, nos deu o exemplo de humildade. Jesus, ele, com todo o poder e glória, ele lavou os pés dos discípulos. Então veja que demonstração de humildade. E infelizmente está cheio de crentes, pessoas na igreja que se acham melhor que os outros, né? Que acham que não podem fazer determinadas coisas na igreja porque é humilhante. Isso é um trabalho de pessoas de outro nível, de um nível menor. Infelizmente acontece no meio do povo de Deus, né? E nós devemos seguir o exemplo de Cristo, do apóstolo Paulo, que vai dizer lá aos Filipenses que nós
né? Nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Nós devemos tratar o outro, por mais que ele seja humilde, por mais que ele esteja numa situação, talvez em relação à financeira, ou ao contrário, ele esteja abaixo de nós, mas nós devemos considerá-lo superior a nós. É o ensino que o apóstolo Paulo vai trazer, e Pedro também está trazendo aqui essas ideias, ou seja, essas virtudes, essas orientações que Pedro está trazendo para nós. Quando elas são seguidas, elas mostram a glória da igreja, a glória de ser igreja, né? De fazer a vontade de Deus. Nós, como irmãos, precisamos viver em harmonia, cuidando do outro, demonstrando na prática que nós somos servos do Senhor, que nós somos imitadores de Cristo. Isso deve ser demonstrado na prática, não só com nossas palavras. Agora, no versículo 9, Pedro ele vai orientar como é que nós devemos tratar, principalmente os ímpios, aqueles que nos tratam mal. Ele vai dizer, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo. Veja, Pedro está falando aqui para pessoas que estavam sofrendo todos os tipos de injustiça, e Pedro vai dizer, vocês não devem tratar eles da forma que eles estão tratando vocês. Vocês devem tratar bem aqueles que tratam mal, não pagando o mal por mal, mas pagando o mal que eles fazem a vocês com o bem. Ele está mostrando aqui que nós devemos orar por aqueles que, com a palavra de Deus, aqueles que nos perseguem. Nós devemos ser gentil, fazer o bem, mesmo que eles não mereçam que nós façamos. Nós devemos fazer o bem, porque nós devemos fazer o que a palavra de Deus manda. É dessa forma que nós devemos tratar os ímpios, aqueles que nos trazem mal. E aí Pedro vai dizer assim, foi para isso que vocês foram chamados. Irmãos, nós somos chamados, para enfrentar o sofrimento se tiver que passar por ele. E não só isso, Pedro ainda vai dizer, vocês também foram chamados para receber a bênção por herança. Irmãos, nós não trabalhamos, nós não obedecemos a palavra de Deus para sermos abençoados. Nós já somos abençoados e por isso nós precisamos obedecer ao Senhor. O Senhor já nos deu a nossa herança, a salvação. E aí Pedro também falou em capítulos anteriores que o Senhor está guardando essa nossa herança, ela está guardada pelo Senhor. Ninguém vai mexer, ninguém vai roubar de nós. Nós já somos abençoados, por isso que nós devemos abençoar as pessoas, independente se elas estão merecendo ou não, independente de como elas tratam a nós, se seja bem ou mal. E aí, apesar daqueles irmãos estarem sofrendo, Pedro ele vai olhar para a vida de uma forma positiva. Veja que ele escreve para pessoas que estavam sofrendo diariamente. Ele vai dizer, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, e aí ele vai completar, trazendo uma resposta, refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe por alcançá-la. Veja, a vida cristã, ela deve ser alegre, ela é alegre na verdade. Muitas vezes o que torna a nossa vida triste são os nossos pecados, são as nossas atitudes pecaminosas, e aí Paulo vai falar sobre isso. A nossa língua, meus irmãos, quando ela não é controlada, ela pode destruir a nós e destruir também a quem escuta aquilo que nós estamos falando. Nós devemos refrear a nossa língua. A nossa palavra como cristãos deve ser sim, sim, não, não. Não é não maldizer, mas é abençoar, é falar palavras que abençoam o próximo. Precisamos honrar com as nossas palavras. Tem crente que ninguém confia nele, na palavra dele. Ele fala uma coisa, vai acontecer dessa forma, vou fazer isso, mas as pessoas não acreditam porque ele já tem essa mania, esse costume de mentir. E aí a palavra dele não é sim, sim ou não, não. Ele diz sim, mas na verdade ele está querendo dizer não. E nós precisamos, irmãos,
né, que as pessoas acreditem em nós. E aí Pedro vai dizer também que nós não devemos viver praticando a maldade, né? Feliz é aquele que busca fazer o bem, mesmo que seja injustiçado, mesmo que sofra o mal por fazer o bem, mas nós devemos buscar a paz com todos. Pedro vai dizer: se esforce para ter paz com todos. Meus irmãos, nós precisamos fazer o bem àqueles que nos fazem mal, àqueles que não merecem, né? Nós devemos orar por essas pessoas. E aí Pedro vai dizer, ele vai terminar dizendo que Deus, ele vê aqueles que fazem o bem e ouve a oração desses, né? Ou seja, o favor de Deus está sobre aqueles que obedecem a sua palavra, que temem a Ele, mas Deus também vê aqueles que praticam o mal, e esses, eles são considerados como inimigos do Senhor. Ao invés de receberem o favor de Deus, esses receberão o castigo. Por isso, nós devemos fazer o bem, devemos nos esforçar para praticar o bem. E aí, como é que o cristão ele deve se relacionar? Porque ele vai trazer agora, né, em segundo lugar, outro motivo, outra forma, dando razão da sua esperança. O cristão ele deve dar razão da sua esperança. Ele deve dizer quem ele é, por que ele pensa dessa forma. Pedro começa mostrando que normalmente, né, no versículo 13 ele vai mostrar isso, normalmente ninguém que pratica, que faz o bem, sofre o mal, né? Normalmente acontece isso. No capítulo 2 ele até mostrou que aqueles que fazem o bem, eles recebem o louvor das autoridades. E ele vai usar aqui a palavra zelosos, né? E essa palavra, ela tem a mesma raiz e até pode ser traduzida por zelotes. Zelotes eram os extremistas políticos que existiam lá naquela época de Pedro. E aqueles homens, eles gastavam toda a sua energia, todo o tempo deles em questões políticas. E é como se Pedro está dizendo: olha, vocês devem ser zelosos. Vocês devem, assim como esses homens gastam tempo, gastam tudo o que eles têm na política, vocês devem gastar a energia, o tempo de vocês, a vida de vocês fazendo o bem. E aí ele vai dizer, porque nem tudo são flores, né? E aí ele vai dizer que, por conta da influência do pecado, é claro, ele vai dizer que mesmo nós praticando o bem, às vezes nós não vamos receber o bem, nós vamos receber o mal, mesmo sendo justos. É o que ele vai mostrar no versículo 14. E aí ele vai dizer: mas se isso acontecer, bem-aventurados sois. O próprio Jesus afirmou isso. Ele disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Meus irmãos, quando nós fazemos o bem e recebemos o mal em troca, o Senhor mesmo nos fortalece. O Senhor mesmo, Ele traz ânimo ao nosso coração. O Senhor mesmo, Ele mostra para nós que nós temos uma herança, nós já temos a salvação, independente de como nós estamos sendo tratados aqui nessa terra, existe uma esperança muito maior do que isso. Algo está, e Ele está guardando essa herança. Tem uma história de um homem chamado Policarpo, um cristão. Ele foi preso por causa da sua fé em Cristo. E aí, quando ele estava preso, o governador romano, lá na época, chegou para ele e disse assim: Policarpo, eu prometo para você que se você negar a sua fé e você blasfemar contra o nome desse Cristo aí que você está falando, eu prometo que você vai ser solto. E aí, a resposta de Policarpo foi: há 86 anos tenho servido a Cristo e Ele jamais me desamparou. Como posso eu agora blasfemar contra o nome do meu Rei e Salvador? Veja, irmãos, ele estava fazendo o bem, pregando o nome de Cristo, mas mesmo assim ele foi preso.
mesmo assim ele estava sofrendo o mal por fazer o bem. E aí nós devemos, irmãos, ansiar fazer o bem, independente do que nós vamos receber em troca das pessoas. E se mesmo eu fazendo bem, vier sofrimento, vier injustiça sobre a minha vida, eu devo entender que eu estou com a oportunidade de apresentar, na verdade, dar esperança, dar razão da minha esperança, dar razão da minha fé. Imagine alguém tratando você mal, por exemplo, no seu trabalho. Seu colega de trabalho trata você mal, né? De todas as formas ele quer lhe prejudicar, e você, todas as oportunidades que tem, você está fazendo bem a ele. Veja, você está nesse momento dando razão da sua esperança, da sua fé, porque você está mostrando para ele que a sua esperança não está nesse mundo, mas a sua esperança está no Senhor. E é Deus que nos capacita a enfrentar essas dificuldades. E aí Pedro vai dizer que ao invés, que nessas dificuldades, ao invés de nós ficarmos com medo, ao invés de fazermos o que é errado, ele vai dizer: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Irmãos, o sofrimento, as injustiças, elas são oportunidades que nós temos de apresentar a Cristo às pessoas, de mostrar para elas, ao invés de agir com murmuração, mas mostrar para as pessoas: eu realmente sou cristão, eu sigo a Cristo. E independente do que você está fazendo comigo, nós devemos dar testemunho, defender a nossa fé. Nesse momento nós temos essa oportunidade, defender na prática, defender que realmente nós servimos a Deus. E aí, irmãos, Pedro vai falar que nós devemos santificar a Cristo, e santificar a Cristo significa honrar a Cristo. Quando nós honramos, quando nós fazemos a vontade dele, nós estamos santificando ele. E quando nós santificamos ele no nosso coração, ou seja, quando nós colocamos Cristo no nosso coração, e aí o provérbio vai dizer que do coração procede todas as forças de vida. Então, se Cristo ele realmente estiver no nosso coração, ele é a fonte que vai gerar vida a nós. Ou seja, nós vamos refletir a glória dele, a vontade dele, nós vamos fazer a vontade dele. Quando Cristo ele controla a nossa vida, nós temos facilidade de dedicar a nossa vida a ele. Nós não vamos ter medo, nós vamos realmente ter coragem para enfrentar o que tiver que enfrentar, para dar razão da nossa esperança. E aí Pedro aqui ele está escrevendo algo parecido com o que Isaías escreveu, o profeta Isaías. O profeta Isaías escreveu assim, lá no capítulo 8: ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Na época de Isaías estava acontecendo algo muito parecido. O povo de Deus, o exército do povo de Deus, teria que enfrentar os assírios. E aí Isaías quando escreve isso, ele estava encorajando aqueles irmãos a não ter medo dos exércitos assírios, e ao invés disso eles deviam santificar, glorificar o nome do Senhor. Era uma palavra de encorajamento. E é isso que Pedro está aqui nos encorajando a dar razão da nossa esperança. E como cristãos nós não apenas devemos estar dispostos, mas também devemos estar preparados. Nós devemos estar preparados para dar razão à nossa esperança. É por isso, irmãos, que nós precisamos estar habilitados para falar de Cristo. E aí como é que eu me habilito para falar de Cristo? É eu aprendendo, eu lendo a palavra dele, é eu estudando, é eu aprendendo com o Senhor, é lendo bons livros. Nós precisamos estar prontos e aproveitar todas as oportunidades que temos, de falar do nosso Senhor, de falar da nossa fé, de mostrar para as pessoas: Deus fez isso com a minha vida e Ele também pode fazer isso na sua vida. Muitas pessoas, irmão, nesse mundo, nesse período de pandemia agora, elas estão sem nenhuma esperança. Muitos estão sofrendo,
né? Porque eles não têm esperança nenhuma, a esperança deles está nesse mundo, mas nós temos uma esperança. E é nós que devemos levar para essas pessoas essa esperança. Mostrar para eles, existe algo maior do que isso, existe algo depois dessa vida. Eles precisam saber e é nós que devemos levar essa informação. Mas entenda, você não deve somente falar de Cristo para as pessoas, você deve viver o seu testemunho, a sua vida prática deve realmente mostrar, deve dar razão da sua esperança. Mas aí Pedro vai mostrar, não deve ser feito de qualquer jeito. Eu não devo pensar que eu tenho que falar do Evangelho e as pessoas devem acreditar em mim, elas devem crer, e se elas não crerem eu vou ficar com raiva, eu não vou falar mais. Não é dessa forma. É com mansidão, Pedro vai mostrar para nós. Irmãos, nossa missão não é fazer as pessoas acreditar em tudo que nós falamos. A nossa missão é pregar e agora quem vai fazer com que as pessoas elas acreditem ou não é o Espírito Santo, é Deus, é o Espírito Santo que vai aplicar no coração das pessoas. Por isso prega o Evangelho, mas tenha paciência, ore pelas pessoas, ore pelos pecadores. Mas entenda, é o Senhor que vai fazer com que ele tenha fé, que ele acredite no Senhor. Mas não esqueça, o que deve conduzir sua pregação é a sua vida. Faça o bem, dê razão da sua esperança. Isso faz parte do nosso relacionamento. Nós devemos nos relacionar com as pessoas, dando razão da nossa esperança. As pessoas precisam saber de quem nós somos servos, a quem nós servimos, e eles precisam ver isso na nossa vida. E aí Pedro nos mostra isso, né? Melhor sofrer por praticar o bem do que sofrer porque está praticando o mal. Quando nós passamos situações ruins, mesmo fazendo o que é certo, nós estamos sendo amadurecidos e aperfeiçoados pelo Senhor. Dê razão de sua esperança. Mas aí agora, em terceiro lugar, Pedro vai trazer outro ensinamento para nós. Ele vai mostrar qual é a motivação de tudo isso. Qual é a motivação de eu ter uma conduta cristã, de eu ter uma conduta dessa forma, como ele vem trabalhando. Daí nós estamos trabalhando nesses últimos domingos sobre a conduta cristã. Então, Pedro vai trazer aqui em terceiro lugar a motivação de tudo isso. Ele vai mostrar do versículo 18 até o 22. A motivação que nós temos uma conduta cristã, meus irmãos, é o que Cristo fez por nós, é olhar para o que Cristo fez. Nós somos servos dele, nós devemos seguir o exemplo dele. E esse é um tema que o apóstolo sempre fala sobre o exemplo de Cristo, sobre nós seguirmos o exemplo dele. Nele aqui ele vai trazer, a partir do versículo 18, ele vai trazer uma transição entre o sofrimento do crente e o sofrimento de Cristo. Na verdade é como se ele estivesse mostrando aqui que o sofrimento, de uma certa forma, não é ruim. Olha o que Tiago vai falar. Tiago vai dizer: tendo por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Irmãos, quando nós sofremos por causa da nossa fé, nós estamos seguindo o mesmo caminho de Cristo, o mesmo caminho que o nosso Salvador seguiu. Ele sofreu, ele foi injustiçado. Ou seja, se você estiver sofrendo por causa da sua fé, veja isso como um privilégio. Não se entristeça, se alegre por isso. É porque você está fazendo a vontade do seu Senhor, do seu Salvador. É claro que nós não podemos comparar o nosso sofrimento com o sofrimento de Cristo, Cristo, o sofrimento e a morte de Cristo, ela aconteceu para que o povo dele fosse salvo. É claro que não podemos nem comparar um sofrimento com o outro. Ou seja, Jesus, que era justo, morreu por nós injustos, para nos conduzir até Deus. A morte de Cristo, irmãos, ela não foi uma derrota, foi uma vitória. Foi a vitória contra o diabo e o pecado. E essa vitória não somente Cristo foi vitorioso, mas nós também saímos vitoriosos com a morte de Cristo. Porque por causa da morte dele, nós recebemos a salvação, a nossa herança que Pedro vai falar. E Pedro traz a lembrança de algo maravilhoso. Ele vai dizer: morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Ele está falando aqui da morte e
da ressurreição de Cristo. Cristo realmente morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele venceu, a morte não tinha poder sobre ele. Nós falamos disso no estudo semana passada, quarta-feira passada. A morte não tinha poder sobre Jesus, por isso que ao terceiro dia ele ressuscitou. E aí Pedro fala uma coisa bem polêmica, né? Ele pregou aos espíritos na prisão, e existe muito debate sobre isso. Muitos teólogos vão falar, né, sobre o que é que esse texto, o que é que Pedro quis dizer com isso, que Jesus pregou aos espíritos na prisão. E a maioria dos teólogos, inclusive um chamado Kistemar, ele vai dizer que quando Pedro diz que Jesus pregou entre os espíritos na prisão, ele está querendo dizer que Jesus, ele, depois da sua ressurreição, ele foi lá e proclamou aos anjos caídos e ao diabo, ele foi lá e proclamou: vocês estão derrotados, eu morri e eu ressuscitei. Jesus, na verdade, ele estava ali falando a esses espíritos da prisão que ele foi vitorioso, que eles acharam que com a morte de Cristo eles saíram vitoriosos, mas quem foi vitorioso foi Cristo, eles que foram derrotados. E aí depois ele vai mudar o discurso e ele vai falar sobre batismo, né? Ele vai trazer à nossa memória a história do dilúvio, né? Toda a população do mundo, exceto Noé, foram mortos por causa da água, né? O dilúvio, todos morreram. E aí ele vai mostrar aqui que o dilúvio, né, ele simboliza o nosso batismo, o batismo cristão. E aí Kistemar, também comentando esse texto, ele vai dizer assim como as águas do dilúvio limpam a terra da perversidade humana, assim também a água do batismo indica a purificação do ser humano dos pecados. Assim como o dilúvio separou Noé e sua família do mundo perverso da sua época, assim também o batismo separa os crentes do mundo perverso de nossos tempos. O batismo, portanto, assemelha-se ao dilúvio. O que é que nós temos que entender com isso? O batismo ele é o símbolo da purificação do crente, né? Mas o batismo não tem o poder de salvar. Não é o batismo que nos salva. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele vai dizer assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. Irmãos, nós somos salvos pela obra expiatória de Cristo. O sangue de Cristo que foi derramado em nós, e o batismo ele simboliza isso. Quando nós somos batizados, nós estamos ali simbolizando o sangue de Cristo sendo derramado por nós. E o Espírito Santo, né, ele, com seu lavar regenerador, ele aplicando no nosso coração a obra de Cristo. Pedro está aqui nos lembrando, irmãos, do compromisso que nós fizemos no batismo. Quando nós, né, cristãos, fomos batizados, fizemos a nossa pública profissão de fé, nós fizemos um compromisso com o Senhor, de obedecer, de fazer a vontade dEle. E aí Pedro ele traz essa memória para os irmãos. Ele traz a história do dilúvio, mostrando o batismo. Por isso nós precisamos ser obedientes ao Senhor. Jesus, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu o pecado. Nós não servimos, Pedro vai mostrar isso, né? Nós não servimos, nós não adoramos a um Deus, a um Cristo que está crucificado, a um Cristo que está pendurado no madeiro, que está morto. Nós servimos a um Cristo que está vivo, que ressuscitou ao terceiro dia. E aí o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Cristo está sentado à direita do Pai. Ele governa o mundo. Ele governa a nossa vida com toda a autoridade e poder. Meus irmãos, é por causa do que Cristo fez por nós e do compromisso que nós fizemos com Ele,
nós devemos ter uma conduta cristã, uma conduta que está de acordo com a palavra de Deus. Por isso, você deve honrar, você deve glorificar e você deve santificar o nome do Senhor, o nome daquele que deu a vida por você, Jesus Cristo. A motivação que nós temos de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, é aquilo que Cristo fez em nosso favor. Irmãos, depois de ouvirmos tudo isso, nós precisamos nos esforçar para viver uma vida diferente, ter atitudes diferentes. Por isso eu vou trazer aqui para nós alguns desafios, né? Tenha o mesmo pensamento, como crentes, tenha o mesmo pensamento. Não viva na igreja como se você estivesse competindo com alguém. Acontece, infelizmente, nas igrejas isso. Talvez você toque instrumento, né, melhor que o seu irmão, que a sua irmã. Talvez você canta melhor, talvez você faz alguma coisa melhor em determinada área da igreja. Isso não quer dizer que você é superior ao outro. Você precisa, ao invés de se mostrar que é melhor, você precisa ajudar o outro, né? Ajuda o outro também a saber o que você sabe, né? A igreja é um lugar de cooperação, de amor mútuo, né? De ter o mesmo pensamento e, como eu falei, de honrar a Cristo. Esse deve ser o nosso desejo, o nosso pensamento deve ser esse: glorificar o nome do Senhor. Se compadeça do seu irmão, exerça o amor fraternal, seja misericordioso. Não, quando você souber que o irmão está passando alguma dificuldade, não fique de braço cruzado, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Nessa pandemia, diariamente, nós recebemos, praticamente diariamente, nós recebemos notícias de pessoas, até irmãos nossos, de outras igrejas, da nossa igreja, que estão passando por alguma dificuldade, seja questão financeira ou qualquer outra. Nós precisamos fazer alguma coisa, ajudar. Às vezes o irmão, o problema que o irmão está passando é tristeza, ele está triste por conta de algumas coisas que aconteceram. Não custa nada você mandar uma mensagem, fazer uma ligação, se tiver como visitar e lá, faça alguma coisa, não fique de braço cruzado, mas entenda também que você precisa ser humilde. Você não é melhor que ninguém. Não tenha vergonha também de, se você for o que estiver precisando de ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda, seja qual for o problema que você esteja passando. Peça ajuda, seja humilde. Essa é uma virtude cristã, nós devemos ser humildes. Onde há orgulho, não há temor de Deus. Quanto aqueles que fazem mal a você, que de alguma forma é injusto com você, que traz sofrimento a você, entregue ao Senhor. Não pague o mal com o mal, faça o bem, ore, busque a paz, se possível com todos, né? Se alguém tem problema com você, vá resolver, vá tentar resolver. Se a pessoa não quer, busque resolver de todas as formas. Mas se a pessoa não quer, aí você agora está desimpedido, mas busque a paz com todos. Se esforce para fazer o bem, dê testemunho. Você tem uma esperança verdadeira, por isso apresente essa esperança para outras pessoas. Glorifique o nome do Senhor. Aprenda da palavra de Deus, participe dos estudos bíblicos, leia a sua Bíblia, leia livros, aprenda da razão da nossa fé. Você deve estar preparado para falar do Senhor. Pregue o Evangelho, fale de Jesus, fale da esperança que você tem. Lembre-se de tudo que Cristo fez por você, e aí você vai ser motivado a fazer a vontade dele. Mude, se arrepende. Se você tem vivido uma vida que desagrada ao Senhor, mude suas atitudes, se arrependa, mude de vida, faça a vontade de Deus. Você fez um compromisso com Ele, por isso você deve obedecê-lo. E você ainda que não fez o compromisso com o Senhor, você que ainda não faz parte da igreja, talvez até visita
vez ou outra, escuta as pregações pela internet, faça um compromisso com o Senhor, vale a pena, seja um cristão, queira servir ao Senhor. E aí, irmãos, eu gostaria de terminar dizendo: seja uma pessoa relacionada, que se relaciona com os outros, se relacione, né, com várias pessoas, com os ímpios, com o pobre, com o rico, todos. Não se isole. Tem crente que parece que quer se isolar porque tem medo de pecar. Não faça isso, né? Seja relacionável, mas entenda que você precisa, nesses relacionamentos, deixar que a palavra de Deus conduza a sua conduta, né? Que a palavra de Deus seja aquilo que vai conduzir a sua forma de se relacionar com as pessoas. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela palavra do Senhor, pela exortação do Senhor, obrigado pelo cuidado. E aqui nós pedimos, aplica, Senhor, aplica a Tua palavra, isso que nós ouvimos, nos nossos corações. Que o Senhor continue nos abençoando, nos instruindo e nos animando a servirmos ao Senhor. Ó Deus, também pedimos, né, por esse momento de pandemia que nós estamos passando, né, que pela graça do Senhor nós já estamos aqui, algumas pessoas reunidas, mas alguns ainda estão impedidos. Ó Deus, nós pedimos, tem misericórdia de nós e derrama a graça para que nós possamos estar aqui todos reunidos para cultuar o Senhor. Que esse vírus, Pai, ele possa ser exterminado, ele possa ser, Deus, ele possa desaparecer. Nos dê a graça, Senhor, viver esse dia e que um dia nós possamos aqui estar glorificando o nome do Senhor por isso, pelo extermínio desse vírus que tem causado tantos males à nossa sociedade, ao mundo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Abençoa aqueles que estão enfermos, né? Alguns dos nossos irmãos da igreja Peniel, de outras igrejas, estão sofrendo com o coronavírus, com o Covid-19. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor esteja cuidando, guardando, para que eles passem esse período, né, onde o vírus ainda se manifesta neles, que nesse tempo eles sejam cuidados pelo Senhor. Tem misericórdia, Senhor, daqueles também que perderam algum ente querido, seja pelo vírus, seja por outro problema, que o Senhor esteja também, Deus, abençoando, trazendo consolo, conforto, e que eles sempre estejam lembrando do Senhor, que eles não estão sozinhos. Ó Deus, nos leve paz para nossas casas, abençoa e abençoa também aqueles que não puderam estar aqui e que estão ouvindo nas suas casas. Que o Senhor continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Não somos avisos, né? Quarta-feira, 7h30 da noite, nós temos a nossa live de estudo bíblico. Ainda não nos é permitido fazer o estudo aqui na igreja, né? Só está permitido aqui o uso da igreja só nos domingos. Então, nós ainda estaremos transmitindo também os nossos estudos. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas. Deus abençoe.